grande nome da associação para a associação na época? O senhor acha que seria, entre essas figuras, falando dos grandes nomes desse período? Você mencionou há pouco o Germani. Sempre foi um grande elemento. Sempre foi. O que mais havia de grandioso no Germani? Batalhador, constante, tinha visão, enxergava bem adiante. Era um homem que tinha perspectiva. Tinha uma família grande para criar, tinha que colocar todo esse povo. Então, pegava na massa. pegava para valer. Para valer. Pegava, ele vinha, sem dúvida nenhuma. E ele é uma tradição, né? Nas reuniões da associação, uma figura sempre presente, se posiciona. Sempre se colocou muito bem, e o ponto de vista dele também muito bem colocado para ajudar. Desses empresários novos que chegam, né, tem aí as lojas de magazine, lojas de grande porte com filiais no país todo, Comércio Macedo, Prosdóximo na época, que chegaram também, e tem participação na associação comercial. Algumas delas nem estão mais aí, como a Soesma, por exemplo, o Felipe. Isso. Isto cria uma outra mentalidade para o comércio da cidade também. Né? Havia uma outra forma de pensar Maringá. Maringá não era mais dos empresários exclusivamente maringaenses, mas uma rede. Foi excelente isso, porque eu vou me lembrando aqui de um exemplo típico. A família do Hermes Macedo tinha uma grande organização no Paraná. Não? Tinha uma filial aqui em Maringá, e se acontecesse, tudo bem. Se não acontecesse, também tudo bem. Né? Mas o gerente dela era o William Castelães. E esse era um cidadãozinho, um alemãozinho que, como parecia, com muita constância, sim, e vinha e batalhava. E participou de diretoria. Participou, etc. E levou para a direção da empresa dele uma nova impressão das necessidades da região norte do Paraná, de Maringá. E esse contato com a associação comercial? Sim, através da associação comercial. Certo? Participava. O senhor Beija vai dar um tempinho para poder dar uma trocada na fita aí, é isso? Na fita o fio do microfone escapou. O Cuca, o José Carlos Valêncio, o nosso diretor, e é o responsável pela ASSIM na condução do projeto. Tá muito bom. Ainda bem que ele é o Cuca, né? Tem Cuca. Cuca fresca. É por isso que tem assim, mais tranquilo, arejado. Então, eu gostaria de tomar então essa questão, que o senhor está falando que as diretorias, quando eram montadas as chapas, havia uma preocupação muito grande de diversificar os elementos que participavam. Era difícil a gente conseguir formar uma chapa. Para conseguir dos possíveis participantes a função de tempo deles. O compromisso de tempo. Certo? Não, você bota meu nome lá, mas você vai ter que quebrar meu galho. Tá? Coisas desse tipo. Né? Inclusive algumas reuniões, como nós tínhamos comentado, né, na gestão do senhor, chegava-se para essa reunião e não tinha quórum, porque alguns não poderiam vir. Não dava quórum, então fazer o quê? Programar para a seguinte, se dependia de decisão, se dependia de voto, coisa parecida, então era assim. Em cima disso, como a associação comercial contribuiu de uma certa forma para esse projeto desses empresários? Como é que ela ganha importância, no seu ponto de vista, Birajara? Já que os empresários estavam ocupados, tinham pouco tempo, mas ela era necessária. Pela própria formação dela, os objetivos dela. Se você analisar que você dependia de uma organização, certo? Era extremamente necessário, por que não ser organizado? O grande problema era arrumar tempo para poder exercer uma atividade. Certo? O local era pequeno. As facilidades que temos hoje em dia, né? Hoje em dia você acessa uma internet com uma facilidade, obtém o volume de dados que você precisa em 2, 3, 5 minutos. Naquele tempo, qual era o teu recurso? Era pedir para fora para que alguém levantasse uma posição de um fato já acontecido, etc. Qual era o caminho que tinha sido adotado por aquela empresa? Certo? Então essa é uma atividade que o senhor acha que a associação comercial passaria a fazer? Ela passou a fazer devagarzinho, né? E nessas atividades que ela faz, qual o senhor acha que são as mais importantes que ela atuou e atua ainda? Bom, eu acho que como resultado, a gente pode observar hoje em dia, o serviço de proteção ao crédito foi de grande valia para todos, certo? Principalmente aqui que você
se organizava, etc., uma função de tempo desorganizava toda a ficha cadastral de uma pessoa. E você não sabia disso direito, não? Então, em cima disso aí, começaram a surgir uma fonte de informações que deu muita tranquilidade para todo tipo de comércio que já tinha se desenvolvido e muito ao longo dos anos. Isso garante uma certa proteção aos investimentos também dos empresários, ao Sem próprio crescimento econômico, dá mais estabilidade para a cidade. Guarnecia o investimento feito. O senhor acha que assim, então, foi uma fonte fundamental para a vinda de grandes empresas, de lojas com redes nacionais? Assim influenciou muito nisso, sempre. O senhor estava Todas, falando aqui do acho que dificilmente teve uma gestão que não tivesse influenciado a decisão final de um grupo de empresários virem para Maringá. Dificilmente. Eles caíam no escritório modesto que fosse, não? Eles caíam no nosso escritorinho e vinham coletar informações, certo? E a gente fornecia na medida do possível, não tinha como. O senhor fala, inclusive, do Castelães, que é um dos membros da direção da ASSIM, muitas vezes, e de outros representantes de outras lojas que estavam ligados a uma rede nacional. O Castelães era gerente da empresa Hermes Macedo. Certo? E ele se dedicava e vinha e levou influência originada da ASSIM para o grupo dele lá e que passou a acreditar, começaram a vir mais vezes, visitar mais vezes e investir mais no negócio. Esse é um exemplo típico. E era o tipo de segurança que esse tipo de empresa Precisava. gostaria de estar, Né? Quando essas empresas chegam e participam efetivamente da ASSIM, e elas garantem com isso uma segurança dos seus negócios aqui, elas mudam um pouco a mentalidade da ASSIM, elas exigem da ASSIM um outro tipo de função do que aquela que ela exercia normalmente antes da chegada dessas empresas. Eu acho que a ASSIM deu um passo importante nesse período. Qualquer lastreamento qualquer desenvolvimento bem lastreado resulta na resposta à sua pergunta. O senhor acha que o desenvolvimento, por consequência, exige isso? Consequência exige, sem dúvida nenhuma. E como é que uma associação de classe como a ASSIM, por exemplo, que tem esse papel de organizar os empresários de uma cidade para poder desenvolver ela, como é que essa mudança desses empresários que passam a ter uma visão um pouco mais arrojada, os negócios, por exemplo, que a família Pismel fez foram de ampliar filiais, montar outros negócios a partir disso. Outras empresas fizeram isso com sede em Maringá também. Certo. Como é que a ASSIM entra enquanto essa instituição que permite esses avanços, que ela permite esse empresário criar essas possibilidades? Eu tenho a impressão que pelo congraçamento, pela união, certo? Pelo resultado de troca de ideias, pela influência dos fatos que foram acontecendo na vinda de novas empresas, que estabelece uma concorrência sadia, sem dúvida nenhuma. Numa das gestões, numa das atas da qual o senhor presidiu, há essa discussão sobre as empresas que participam da ASSIM, os associados. Alguns deles se retiram. É uma discussão muito grande sobre as mensalidades, o que fazer com a arrecadação que a ASSIM está tendo. Tem uma discussão de uma nova sede, da reforma da sede, da compra de equipamentos, inclusive de uma máquina offset. Está se discutindo. Você vê que o negócio é importante, uma máquina offset. A discussão, inclusive a discussão durou Existe 3 reuniões. Existe esse negócio de offset ainda? Sim. Mas existe ainda? Hoje em dia. Não. Então. Foi uma discussão de 3 reuniões para se deliberar sobre a verba para a compra dela. Exato. E nessa discussão, Você uma vê das como coisas... era restrito a disponibilidade. E nessa discussão, uma das questões que levanta, inclusive com a compra da máquina sendo um dos motivos da discussão, é a função que a ASSIM tem de se organizar os seus associados. Uma preocupação que se nota é de verificar quantos associados tem, quantos são, se criar uma lista desses associados para divulgação, inclusive num jornal, do qual essa máquina seria útil para imprimir, e depois para angariar novos associados também. E poder não visitar os associados que já são, que às vezes, pelo que se coloca na ata, muitas vezes se chamavam um associado que já era associado, para ativar eles. Como é que foi isso? Como é que nessas reuniões, isso é muito forte, de reativar assim, fazer assim ser uma instituição com uma grande representação e funcional. Como é que foi isso, Sr. Brajado? Bom, eu acho que partindo da premissa de que se você está com a água pelo peito, né, não deixar ela chegar no queixo. Né?
Então, te obrigava a